E é por isso que agora eu chamo para conversar aqui com a gente o Biratã Caseta, que é o presidente da ANPR, que divulgou essa carta. O Biratã, primeiramente, muito obrigada pela participação aqui no Agenda do Poder, logo cedo pela manhã. E queria saber do senhor um pouco sobre essa carta, né? Quais os destaques e o motivo dela estar sendo divulgada nesta semana. Muito bom dia. Bom dia, Larissa. Eu que agradeço o convite de estar com você e com os seus internautas. Larissa, eu acho que nós, da Associação Nacional dos Procuradores da República, temos a obrigação de sempre alertar do risco que é um Ministério Público menos independente e menos autônomo. O Ministério Público não é independente e autônomo para ser forte em si mesmo, mas sim para garantir à sociedade uma voz em defesa da sociedade. Nós temos que ter clareza de que independência do Ministério Público é fortalecimento da sociedade, e nós tivemos nos últimos anos uma discussão muito grande sobre eventuais excessos, sobre o que se chamou de alguns abusos do Ministério Público. Então a carta vem dirigida a todos os candidatos como uma reafirmação, primeiro, de que num sistema brasileiro, num sistema democrático, precisamos ter uma instituição como o Ministério Público independente, autônoma e aberta a críticas. O Ministério Público, como toda instituição feita por pessoas, comete erros e está disposto a discuti-los. Mas esses erros são muito menores do que seus acertos e muito menores ainda do que a sua importância e a necessidade de resgatar essa importância. Então a carta destaca independência e autonomia, destaca essa abertura do diálogo com a sociedade para ouvir críticas, para ser transparente, e no caso específico do Ministério Público Federal, realça a necessidade de que nós tenhamos a indicação do Procurador-Geral da República no mesmo modelo que há com os outros Procuradores Gerais. Uma lista tríplice, votada pela categoria, por todos os membros ativos, indicando 3 nomes para a escolha pelo Presidente da República de uma forma transparente, de uma forma que essas pessoas tenham a sua história discutida internamente e tenham essa garantia de que nada se fez de forma opaca. Então, a carta trabalha com esses eixos: abertura para a sociedade, realça a importância da independência e autonomia do Ministério Público e reafirma a necessidade de um processo de escolha transparente para o Procurador-Geral da República. Ótimo, Biratã. Queria que o senhor também fizesse um retrospecto para a gente a respeito do que tem ocorrido em relação à lista tríplice, né? Como esse processo tem ocorrido nos últimos anos e, mais uma vez, também que o senhor ressaltasse a importância disso justamente também para garantir um Ministério Público Federal independente e atuante, né? Larissa, nós somos herdeiros de uma história muito recente. O Ministério Público Federal, até 1988, era ao mesmo tempo o Ministério Público e a Advocacia da União. Nós fazíamos os 2 papéis. A Constituição de 88 trouxe para o âmbito federal o mesmo modelo que se aplica aos demais estados, ou seja, você tem um corpo de advogados que atuam em defesa do Estado, são os procuradores do Estado, e um corpo de membros que atuam na defesa da sociedade, que é o caso do Ministério Público. Então, em 1988, nós fizemos esse corte, separamos o Ministério Público da Advocacia. A Advocacia Geral da União, então, foi instituída pela Constituição de 88. Mas, na realidade, ela só foi criada 5 anos depois, em 1993. Então, entre 88 e 93, o Procurador-Geral da República era também Advogado-Geral da União e, portanto, era escolhido como se fosse uma espécie de ministro do presidente, porque ele também tinha esse papel. A partir de 93, não. O Procurador-Geral da República passa a ter apenas o papel de chefe do Ministério Público e se desvincula. Só que a Constituição não trouxe para o Ministério Público Federal aquilo que trouxe para todos os demais ramos do Ministério Público da União e para os MPs dos estados, que é uma lista tríplice, com 3 nomes enviados ao chefe do Poder Executivo para a escolha. A partir do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a Associação Nacional dos Procuradores da República começou a fazer um movimento para que isso mudasse, para que a Constituição viesse a prever esse modelo, e começou a realizar as listas tríplices, com o mesmo jeito como é feito nos outros MPs. Desde o primeiro governo do presidente Lula, e aí até a indicação do Procurador-Geral pelo presidente Bolsonaro, a lista tríplice foi observada. E quando nós falamos observada, significa o quê? Há um processo transparente em que as pessoas se lançam candidatos, participam de debates, são conhecidas, suas histórias são julgadas. Essa lista é enviada ao presidente da República e ele escolhe um dos 3, não necessariamente o mais votado. O presidente Lula escolheu sempre os mais votados, a presidente Dilma também escolheu sempre os mais votados, o presidente Michel Temer escolheu a segunda mais votada, a doutora Raquel Dodge,
e o presidente Bolsonaro fugiu da lista, simplesmente não olhou os nomes, ignorou os nomes e escolheu o procurador-geral Augusto Aras. Ilegal? Não é ilegal, mas rompe essa transparência. E quando nós falamos em transparência, o que nós queremos deixar claro é o seguinte: uma instituição da importância do Ministério Público, do papel que o Ministério Público exerce, não pode deixar aberto nenhuma margem para que se possa afirmar que há um favoritismo, que há uma quebra do princípio republicano, que há algum tipo de vinculação do presidente, do Procurador-Geral da República ao presidente. Precisamos ter pessoas independentes, autônomas, respeitando-se entre si, mas atuando. E a lista tríplice faz esse papel. Ela traz para todos nós, membros do Ministério Público Federal, e para toda a sociedade, a transparência, a luz do sol sobre quem são os candidatos e o que pretendem fazer. Então, é isso que nós continuamos a lutar, que o Procurador-Geral da República seja escolhido dentre os membros do Ministério Público Federal a partir de uma lista tríplice enviada ao Presidente da República, que poderá escolher qualquer um desses 3 nomes, garantindo assim transparência, equilíbrio e segurança na escolha do Procurador-Geral da República. Com certeza. E o Biratã, para a gente finalizar nossa entrevista hoje, logo no início da carta, a NPR destaca que participou daquele movimento de leitura, de assinar a Carta em Defesa da Democracia. Então, também queria saber uma avaliação do senhor desse momento e da relevância da leitura dessas cartas, das repercussões intensas sobre as leituras da carta no país desde a semana passada. Larissa, a democracia não é um processo que esteja pronto. A democracia é algo que demanda ser cuidado, fortalecido e sempre reafirmado. Diante de qualquer sinal de que alguém pretenda não cumprir as regras, diante de qualquer sinal de que se coloque em dúvida a lisura das eleições, nós temos eleições auditadas e verificadas nos últimos anos, o próprio presidente da República foi eleito com esse sistema, nós temos que, como sociedade, nos manifestar. Nós não podemos correr um risco de retrocesso. Eu estive presente nesses atos que você está mostrando aí, no Largo de São Francisco. Nós já nos manifestamos várias vezes. E há um aspecto simbólico muito importante, que é a sociedade brasileira dizendo: respeitemos a democracia, respeitemos o espaço para a construção do diálogo. A democracia se fortalece no dissenso, a democracia se constrói com ideias divergentes, mas a democracia não aceita a negação dela própria. Então, a sociedade ir a público, no Largo de São Francisco, em diversos outros campi de universidades no Brasil, em manifestação de artistas, em manifestações de pessoas, em um processo apartidário, é essencial para que nós não tenhamos risco, para que aqueles que eventualmente estejam pensando em sair do processo democrático tenham claro que a sociedade não aceita retrocesso. Aceita, sim, qualquer tipo de resultado nas eleições, porque as eleições são justas, as eleições passam por um processo verificado e muito transparente. Sempre, Estado de Direito democrático, sempre, é um dever de todos nós, porque não há espaço para retrocesso. Há espaço para divergência, mas há espaço para convivência pacífica, e é isso que esses atos todos representam. Biratã Caseta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, queria muito agradecer a participação do senhor aqui hoje e sempre deixar o convite aberto para o senhor voltar aqui na Agenda do Poder. Muito obrigado, Larissa. Estou à disposição. Bom dia.